Conheça Erin Valente, a mulher que morreu falando que estamos vivendo numa Matrix, ou seja, numa realidade simulada. Eu sou a Alessandra Moraes e esse é o canal da Rainha do Baralho. Se você não me segue ainda nas redes sociais, os meus nomes, os meus users estarão aparecendo em algum local da tela. Lembrando também que a Rainha possui o Pod Rainha, que é um podcast voltado para assuntos mais místicos, assustadores, e que talvez você possa gostar. Não esquece também de conferir a descrição desse vídeo, onde terá todos os dados. O estúdio está um pouco em reforma, então tem alguns barulhos, algumas mobílias ali atrás, então deletem. Mas vamos lá. O tema do vídeo de hoje será um negócio bem louco que vai bugar a sua cabeça. Recentemente, esse assunto da Matrix tomou uma grande proporção e assuntos mais antigos, porque esse caso que eu vou contar para você, ele aconteceu lá em 2019, começaram a vir à tona, principalmente nas principais plataformas. E a pessoa que eu quero trazer hoje é Erin Valente. Mas antes de mais nada, vou te explicar o que é a Matrix e por que ela causa tanta intriga na cabeça das pessoas. Você já teve aquele momento onde você começa a cogitar um pouco sobre a sua própria existência? E se tudo que você enxerga é real ou não? Aí o pessoal pensa assim, não, eu tô ficando maluco, eu tô ficando doido, esquizofrênico. No final, todo mundo já pensou isso, né? Pode ser que você não esteja tão doido quanto tá pensando. Sabemos que essa teoria da Matrix começou a surgir lá no ano de 1999 com o lançamento do filme Matrix. Se você não assistiu o filme Matrix, vai lá na Netflix, vai lá em outras plataformas de vídeo e assista, porque o filme Matrix retrata exatamente isso que eu estou falando no vídeo e que também a Erin falou. Como se vivêssemos em uma realidade simulada e que existisse um outro controle por trás dessa vida que nós conhecemos como a Terra, como a nossa vida física, como os nossos amigos, os nossos carros, como se tudo isso fosse mentira, um experimento social, não sei. Então a teoria da Matrix é basicamente expor ali e mostrar uma ideia de que na verdade o que a gente enxerga não é real, ou seja, o mundo real não é real e sim uma simulação. E no caso, uma realidade virtual ou paralela, como se nós tivéssemos um outro corpo em conexão com esse, que a gente conhece, a nossa matéria em si, e que precisamos passar por um despertar. Até mesmo dentro da espiritualidade, isso é muito comum de ter ali essa questão de pensar, quem sou eu, o que eu faço, por que eu sinto outras coisas, por que eu vejo outras coisas. E o mais interessante é que a teoria da Matrix também casa muito com a teoria do plano astral e a vivência de corpo e alma. Ainda falando um pouco sobre Matrix, conheça o mestre filosófico... Eu não sei falar o nome dele, mas eu vou tentar. Zhuang Zhou. Ou é Zhuang Zhou, ou Zhuang Zhou. Que foi um influente filósofo taoísta chinês do século IV a.C. Esse mestre, o Zhuangzi, ele caiu em um sono profundo, deitado embaixo de uma amoreira, e ele começou a sonhar que ele era uma borboleta, voando pelos campos que tinha acabado de percorrer minutos antes de se deitar, e vendo as mesmas coisas que ele tinha visto. Então, esse mestre, ele é realmente uma referência dentro da filosofia, aonde ele cogitou ali a ideia de... Ele tinha sonhado com uma borboleta, então ele pensou assim, eu sou uma borboleta que se transformou em homem, ou eu sou um homem sonhando que sou uma borboleta? Então o relato desse sábio chinês acabou que inspirando ali o filme da Matrix e também lançou ali a semente da ideia de que vivemos numa simulação. Você já teve aquela sensação de que estava vivendo em um outro local ou que não pertence a este mundo real? Claro que nós estamos pegando conceitos filosóficos para poder explicar o que aconteceu com a Erin, mas lembrando que existem também conceitos espíritas, vindos da concepção espírita, que na verdade seria o desdobramento entre corpo e alma, que no caso a nossa alma ela sai do nosso corpo, vai visitar outras dimensões que o nosso corpo físico não tem capacidade de chegar até lá. E nisso acaba que a alma acaba passando informações para o corpo físico e o corpo físico pega como aprendizado e experiência. Então, voltando ali à questão da Erin Valente, CEO e fundadora da startup tecnológica chamada Tinker.
que é uma startup de tecnologia, né, aplicativos corporativos criado nos Estados Unidos. Essa moça, lá em 2019, ela foi encontrada morta dentro de um carro após ela dizer ali que nós estávamos vivendo realmente naquele lance de Matrix. E o mais bizarro do que ela falava, porque assim, o que eu vou contar pra você, na verdade, é um diálogo entre a Erin e os pais dela. E ela dizia que tudo era um jogo, como se fosse um experimento social. Essa era a frase dela. Então assim, o caso aconteceu em 2019, quando Erin viajou a negócios para Palo Alto, que era na Califórnia. E de acordo com os pais dela, a Erin, ela ligou para eles e reclamava que havia deixado uma amiga no local, que não encontrava um carro para alugar e tudo mais. Depois disso, alguns momentos depois, os pais voltaram a ligar para Erin e ela avisou que havia conseguido alugar um carro, que era um modelo Nissan Murano, cor cinza, e que estava voltando ali para o aeroporto de São José para pegar um voo de volta para Utah. Então assim, Erin de um lado no telefone e a mãe do outro. Segundo o depoimento da mãe, Erin falava coisas desconexas e ela repetia muito a frase, 1 milha por minuto. Então, o mais engraçado é como se a mente dela tivesse bugado totalmente, como se tivesse desconectado e deu um tilt. Então, os pais de Erin, preocupados, muito preocupados ali com a situação da filha, começaram a se revezar no telefone ali para chamar a ambulância, chamar pessoas ali para poder ajudar. E os pais de Erin comentaram que ela continuava falando coisas muito desconexas, como por exemplo a seguinte frase: controle da mente é igual a neurocontrole. E também repetia várias vezes que isso era um jogo e um experimento social. E o mais interessante é que a polícia foi notificada do desaparecimento de Erin, porque era para ela ter ali entrado, né, adentrado em um evento, que ela já estava se preparando já fazia um tempo, mas a polícia acabou que negando esse pedido de socorro do pai, e o pai tomou ali a atitude de procurar por ela, sozinho. Consequentemente, depois de um tempo ali que a Erin desapareceu, a polícia decidiu procurá-la. Então, alguns dias depois, Erin foi encontrada no banco de trás daquele carro que ela tinha falado já para a mãe dela que tinha alugado, que era um Nissan cinza, mas o mais interessante era que o corpo de Erin não tinha nenhum sinal de danos físicos. Esse caso foi um caso muito interessante, onde várias teorias da conspiração começaram a surgir, mas, no entanto, porém, todavia, as investigações e a polícia levaram um caso mais voltado para suicídio, mas a mãe de Erin não acreditava que a filha poderia fazer uma coisa dessa, que poderia ter apresentado um quadro de surto psicótico, mas a mãe e o pai de Erin acreditam que não. Até porque diziam também que ela poderia ter mágoas de alguém e isso acabou desencadeando ali um certo surto. Já outras pessoas consideram que Erin, na verdade, foi desligada da Matrix. Será que nós estamos vivendo realmente numa Matrix? E desde então na internet muitos relatos de falha na Matrix. Estou usando o aspas porque querendo ou não é uma teoria, então a gente não pode afirmar nada. Bom, fuçando então aqui um pouquinho a internet, consegui achar alguns relatos de falha na Matrix e eu quero passar para você agora. O exemplo aqui foi da Nara Cavalcante, onde ela retrata aqui, ó. Eu já vi um avião parado no ar no mesmo local por 3 dias no caminho para o trabalho. Até hoje isso buga a minha cabeça. O segundo relato é do Marcelo Medeiros. Eu e meus amigos estávamos jogando bola na rua e de repente todos paramos ao mesmo tempo, tipo congelamos por uns 5 segundos sem nenhuma explicação. Temos um outro relato aqui. Minha maquininha de cartão sumiu, caçamos por toda parte e nada. Meses depois ela apareceu em frente à porta da sala e aconteceu com outros objetos também. Daniel Carvalho colocou aqui. Lá em casa foi a tampa da panela de pressão e depois de mais de 30 minutos todos procurando ela, apareceu em cima da pia, lugar mais óbvio possível. E um outro relato foi do Fabiano Vieira. Teve uma vez que eu acordei para beber água, como eu sempre faço de madrugada, né? E quando eu tô voltando para dormir novamente, eu vejo meu corpo deitado na cama e na hora eu percebi que aquele era eu. E eu acordei na posição que eu me vi deitado e me levantei para ir tomar água. Isso daí tá mais para projeção astral, viu, Fabiano? E Bruno Henrique. Quando criança, tentando arrumar a antena da TV junto com a minha mãe, surgiu a silhueta de uma pessoa ao telefone. Ouvimos a conversa vendo a sombra. Cindy Clay. Depois de se repetir isso várias noites consecutivas, percebi que as vozes eram conhecidas, eram ligações de pessoas do meu bairro.
sintonizava outra por várias vezes seguidas, meu radinho sintonizava uma espécie de ligação e eu ficava ouvindo os diálogos claramente, como se ele tivesse conectado com outras pessoas. O radinho dele conectou e ele conseguia ouvir a conversa. E o mais bizarro, o Marcelo Gomes, ele relata: ontem no trabalho olhei para um relógio digital e estava marcando 2h18. Daí pensei no tempo que faltava para ir embora e alguns minutos depois eu olhei e estava marcando 2h14. Daí eu pensei, o relógio tá louco, e fui comparar com os outros e vi que estava certo. E você, já teve ali alguma experiência com a Matrix? Ou já teve uma falha na Matrix? Ou alguma coisa desse tipo? Comenta no vídeo aqui embaixo, não esquece de compartilhar, curtir, marcar os amigos e deixar aquele velho bom like, tá bom? A gente se vê então no outro vídeo. Beijinhos! Can't see we're different, but it's not a secret. Every time I see you, I wanna say, I don't want to love you, don't want to fight, I don't want to talk.